Muito se fala sobre graça, graça de Deus. Mas, afinal, o que significa de fato a graça? Graça vem da palavra grega charis, ou charis, como alguns dizem, e significa favor ou bondade. Quando nós pensamos num homem atuando com favor e bondade contra outro homem, nós podemos imaginar que são dois seres imperfeitos e um agindo com graça, com bondade e favor para com o outro. Mas quando nós pensamos na graça de Deus, isto se amplia muito, porque Deus é perfeitamente santo e o homem é devedor a Deus. Então o homem não fez nada para merecer os benefícios de Deus. Então essa graça, quando se trata da graça de Deus, se torna um favor imerecido, um favor que o homem não merece. Isso nós podemos ver desde o começo. Deus havia feito uma aliança com o homem e disse que poderia comer de todo o fruto da árvore, do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comesse, certamente morreria. E nós sabemos que o homem comeu e quebrou a aliança. Mas quando nós olhamos lá Gênesis 3:21 e vemos que o homem de fato merecia a morte por ter quebrado a aliança, Deus dá vestes para ele, para que ele esconda a sua nudez. Isso é graça, um favor imerecido. Nós vemos a graça de Deus ao longo de toda a história bíblica e vemos também a graça de Deus no dia a dia de qualquer pessoa. E nós podemos entender que o maior derramar da graça de Deus foi quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, conforme vemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Vamos analisar aqui juntos. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a maior graça que Deus poderia dar ao homem é justamente o envio do seu Filho Jesus Cristo para que levasse sobre si próprio todo o nosso pecado e fôssemos resgatados e não mais condenados com o mundo, com os ímpios. Isso é graça de Deus, um favor imerecido. Vemos também em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma saudação comum que os apóstolos faziam. Eles desejavam que as pessoas que estavam ali recebendo suas instruções fossem agraciadas por Deus e recebessem, de fato, esta graça de Deus que é favor imerecido. Podemos também entender que a instrução da palavra é graça de Deus, é uma graça para nós aprendermos do que o próprio Deus revelou sobre si mesmo. Bem, existe graça e misericórdia, mas graça e misericórdia são duas coisas diferentes. Eu quero analisar com você. A misericórdia impede a punição que nós merecíamos. Vamos ver lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. O livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, a misericórdia, ela impede a punição que merecemos. E a graça,
é uma bênção, como dissemos, um favor que nós não merecíamos. Está em Romanos capítulo 5, uma boa definição. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5, a partir do verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós vemos que existe diferença entre graça e misericórdia. A graça, de fato, é favor imerecido. A misericórdia de Deus também nós não merecemos, mas ela provém da compaixão de Deus. E a graça provém do desejo de Deus em nos abençoar, por nos amar. Vejamos também que o processo graça e misericórdia. Vamos ver aqui. Misericórdia. Deus cancela nossa dívida pelo pecado. Vamos ver duas passagens. Primeiro aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui está se referindo a Cristo, que não concebeu pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é graça. Nós não merecíamos essa grande bênção. Também na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, o verso 5, encontramos: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então vemos aqui misericórdia de Deus. Agora veja também a graça de Deus. A graça vai além do estado de misericórdia. Romanos capítulo 5, verso 10. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela ira. E também Efésios, capítulo 1, verso 7. Vamos ver aqui, Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vemos também que o perdão, ele é a misericórdia de Deus. Veja a carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja a misericórdia de Deus aqui. E também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Isso é misericórdia.
Agora, a graça de Deus torna a vida abundante, porque a graça ela é abençoadora, é o favor imerecido que nos abençoa. Veja o que Cristo fala no Evangelho de João, uma passagem bastante conhecida, Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É justamente essa abundância. É a graça de Deus, um favor que nós não merecemos, uma bênção que vem nos edificar, nos alegrar, nos galardoar. São presentes de Deus, né? E Lucas também, capítulo 11, verso 3. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Quando Cristo ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Deus nos dá muito mais do que o pão de cada dia. O nosso pedido é súplice, é simples o que Cristo nos ensina a pedir. Mas Deus nos dá mais do que pedimos ou pensamos. E isto Deus faz diariamente. E nós, muitas vezes, nem sequer notamos a graça de Deus cotidianamente sobre as nossas vidas. Eu quero concluir esse pequeno pensamento sobre a graça de Deus, que essas duas ferramentas de Deus, a misericórdia e a graça, que são similares, mas são diferentes. A graça é mais abundante que a misericórdia. A misericórdia, ela nos livra do mal, impede que paguemos o mal. A graça nos abençoa, mesmo nós tendo sido ímpios, falhos e pecadores. A graça de Deus nos abençoa. Essas duas ferramentas de Deus nos provêm tudo o que necessitamos para vivermos e sermos salvos. Termos uma vida abundante, repleta do favor de Deus, em sua graça e misericórdia. Por isso, não tememos homens ou circunstâncias. O que nos importa é de fato estarmos com Cristo. Quero convidar você para a leitura de Hebreus, capítulo 10, carta de Hebreus, capítulo 10. Vamos terminar com este texto. Carta aos Hebreus, capítulo 10, leremos a partir do verso 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há ofertas pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E tudo isso faremos pela graça de Deus, reconhecidos da grande misericórdia de Deus, gratos pela graça de Deus, que é abundante em nosso favor.
Por isso, trazemos os corações de fato cheios de gratidão e estaremos sim, ao longo deste ano, congregando e nos exortando uns aos outros para que continuemos na prática das boas obras, porque aquele que nos abençoa é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A graça de Deus e as suas misericórdias sejam sobre vós.